Eu pedi ao Padre Júlio para fazer a homilia e ele não quer. Falou que, bem, vocês vão ter que me escutar. Padre Júlio, Padre Jorginho, irmãos, irmãs, eu fiquei muito contente de olhar o estacionamento cheio de carro, numa terça-feira. Imagino que todos vocês trabalharam, não é? E estão aqui cansados e vieram para rezar junto comigo, para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida, mas principalmente por aquilo que Ele é na vida de cada um de nós aqui. E eu gostaria de lembrar de duas pessoas, de modo especial, que para mim são marcantes, foram marcantes e ainda são marcantes na minha vida. O primeiro é o bispo que me ordenou, há 8 anos atrás, Dom Angélico Sandro Bernardino. Ele fazia questão, gente, de todo aniversário de ordenação, no dia 22 de julho, nesses 7 anos, né, até ano passado, 7 anos, de ligar para mim no dia da minha ordenação. Onde quer que eu estivesse, estava me chamando, Padre Bruno, parabéns, com aquele jeito dele, quem o conheceu sabe. E infelizmente, neste ano, em abril, uma semana antes do Papa Francisco, que ele tanto amava, ele faleceu. Então hoje eu não recebi a ligação do Dom Angélico. Mas ele está muito mais ligado, com certeza, no céu. E a outra pessoa que para mim foi muito importante, de quem eu aprendi muito, de quem aprendemos muito, é o Papa Francisco. Eu até desejei celebrar hoje com esta casula, porque 20 dias antes da minha ordenação eu tive um encontro com o Papa. E eu pedi para ele abençoar essa casula para mim, dizendo que eu estava para receber o ministério. E ele colocou a mão dele aqui, neste solo, o nome de Jesus aqui, e ficou tempo rezando. Ele sabia que minha missão não ia ser fácil, não. Ele ficou tempo rezando. E eu gostaria de lembrar dele, porque para mim ele foi o meu grande professor de como eu devo ser padre, de quem eu devo amar primeiro, dos últimos lugares que eu preciso escolher. Ele foi o grande exorcista, digamos, para expulsar os meus demônios e os demônios que afligem muitas vezes a vocação presbiteral, que é o demônio do clericalismo. De pensar que eu sou um super-homem, de pensar que eu posso fazer tudo sem ele, de pensar que eu já basto, ou sou melhor do que as pessoas. Não. E o Papa Francisco me ensinou isso. Me ensinou que o ministério é sempre um serviço, realmente. Um serviço concreto. De muitas vezes se gastar. Até quando dói. Até quando é difícil, a gente está cansado. Existencialmente, fisicamente. E as pessoas vêm pedindo. Padre, eu quero me confessar. Padre, me dá uma unção. Padre, me dá uma palavra. E foi o Papa Francisco que me ensinou isso. E que eu, a duras penas, tento aprender dele. Eu lembro, há 3 anos atrás, eu estava no México, uma noite de Natal. Eu tinha celebrado somente missa do galo, digamos assim. Eu tinha celebrado umas 4 missas seguidas. Eu comecei a celebrar a missa das 7 da noite e fui terminar meia-noite. E eu estava num cansaço tremendo. E quando chegou quase a meia-noite, eu pensei, agora eu vou descansar. Chegar em casa, tomar um banho, descansar, é só acordar amanhã. Quando de repente chega uma senhora e diz, padre, o meu marido teve 80% do corpo dele queimado num acidente. E ele está neste momento gemendo em cima da cama. Por favor, padre, venha dar a unção para ele. Eu lembro daquele dia, era meia-noite. Eu estava lá naquela cama, ele todo enfaixado, engessado. Eu só vi os olhinhos dele dentro daquele corpo, todo protegido, todo tomado, todo queimado. E ele gemendo e eu dando a unção nele, naquela noite de Natal. Aí o Senhor me disse que é para isso que eu existo. Meu ministério
É para isso que existe. Não é um mérito pessoal, como diz a oração do dia. Não é porque eu mereço. Se fosse por mérito meu, eu não seria mais padre, já teria chutado o balde. Mas não é. E eu acho que é o sentimento que os meus irmãos padres também têm. Que o Senhor sempre sustenta a gente. Sempre vem o sustento do Senhor, o auxílio do Senhor, a força dele, que eu não consigo explicar, e vem. E diz: vai firme, eu estou com você. E eu queria, irmão e irmã, que hoje a gente está celebrando esta grande santa também, Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Papa Francisco a declarou assim, porque ela tem a mesma honra de todos os apóstolos. Foi a primeira a anunciar a ressurreição do Senhor. Foi a primeira a acreditar no Senhor. E ela, com esse amor apaixonado por Jesus, tão apaixonado que não compreende tanto o mistério e quer reter o mistério, quer ficar com ela o mistério, que ela nos ajude também a nos apaixonarmos pelo Senhor Jesus. Que ela me ajude a me apaixonar mais por Ele, nos apaixonarmos por Ele, porque é Ele que nos sustenta, gente. É Ele que está com a gente. Estamos aqui diante da relíquia também do Carlo Acutis, que o sustentou. Já partilhava com vocês alguns domingos atrás a vida dele, os momentos finais dele, como ele se entregou para o Senhor, como ele não se deixou levar pela angústia, e ele se entregou totalmente, confiando em Deus, totalmente, dizendo: olha, viver é Cristo, morrer é lucro, porque a minha vida é dele. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Que a gente seja como eles. Não faltam exemplos. Não faltam exemplos. Que a gente seja como ele. Então, irmãos e irmãs, obrigado por estar aqui. Obrigado por me ajudar a viver o meu ministério. Eu peço que vocês rezem por mim, para que eu seja ministro realmente da misericórdia de Deus, para que eu seja misericordioso com as pessoas. E eu agradeço demais este ministério, porque este ministério não somente me chama a ser misericordioso com os outros, como eu pessoalmente preciso tantas vezes buscar a misericórdia de Deus nos ministérios dos meus irmãos através da reconciliação. E é eu digo que é uma das graças mais lindas que Deus dá ao Padre, é tocar o coração das pessoas através do ministério da reconciliação. Nunca tenham medo de se confessar, gente. Se vocês não se confessam há muito tempo, voltem aí. Padre Jorginho está sempre sentadinho ali para confessar, né, Padre? Padre Júlio também. Porque é lindo viver a experiência da misericórdia, que eu ofereço, mas eu também busco. E eu agradeço muito a Deus por esse ministério. Aqui, em Roma, em qualquer lugar. E gostaria de pedir a vocês também que continuem dando força para que esse ministério seja um ministério de serviço sempre. E se um dia eu precisar de um puxão de orelha, se me desviar um pouco do caminho, vocês têm toda a autorização de dizer: Bruno, continua. Padre Bruno, estamos contigo. Obrigado pela força. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.